Paulo, eu sou aluna do segundo semestre da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e esse vídeo ele faz parte da avaliação do projeto integrador, que é uma disciplina da Univesp que tem como objetivo fazer com que os alunos coloquem em prática o que eles aprendem durante o curso. O tema do UPI nesse semestre, que é o projeto integrador, desafiou os estudantes a criarem um plano de aula a partir de um determinado contexto escolar. Além de estudante do segundo semestre de matemática da Univesp, eu também sou recém-formada em pedagogia e esse ano eu assumi uma sala de aula do maternal, que é a fase das crianças bem pequenas, ali de 2 a 3 anos, de 3 a 4 anos mais ou menos. E nessa sala, uma das maiores inquietações que eu tive foi o de como apresentar para as crianças as letras do alfabeto. Então, o problema pesquisado no nosso PI, no meu PI, foi como introduzir de forma lúdica e orgânica as crianças bem pequenas ao mundo do alfabeto. Para responder esse problema de pesquisa, eu utilizei três diferentes referências. A primeira foi a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, publicada em 2018. A segunda foi as DCNEs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, publicada em 2010. E por último, eu utilizei o livro Alfa Letrar, da autora Magda Soares, que é uma referência em alfabetização no nosso país. Com essas três referências, eu descobri que as crianças elas precisam ser alfabetizadas e letradas ao mesmo tempo. E para a gente fazer isso, a melhor estratégia seria utilizar o texto como centro do processo de ensino e aprendizagem. E aí, o que a gente poderia fazer? Utilizar o texto para os textos trabalhados no dia a dia das crianças para apresentar as letras do alfabeto. Aí a pergunta que fica é mais como assim apresentar as letras a partir do texto se as crianças ainda não sabem ler? E essa é a melhor parte sobre trabalhar o texto como centro do processo de ensino, porque você não quer que as crianças elas saibam ler nessa fase mesmo. O que você quer é que as crianças elas enxerguem sentido no texto e na escrita. Então, você precisa que elas entendam da onde veio aquela palavra, da onde veio aquele texto, por que que eu vou ler aquilo. Então, o que que é aquilo? É uma letra de música, por exemplo? Aquilo é importante para mim porque eu adoro aquela música, eu quero me lembrar daquela música. Para mim me lembrar dela, eu tenho que saber ler ela. Então, o professor pode trabalhar a partir daquela música e ele trabalha e tirar palavras específicas daquele texto. E pensando em tudo isso e pensando no nosso objetivo principal, que era relacionar as teorias estudadas no curso com a prática em sala de aula, de modo a responder a nossa pergunta, que é como introduzir as crianças bem pequenas ao mundo das letras do alfabeto de forma lúdica e orgânica, o nosso plano de aula ele foi elaborado e ele foi aplicado na sala de aula. E o que a gente fez? As crianças elas já estavam trabalhando ao longo daquele bimestre a história dos três coelhinhos, que é uma história bem bacana, que é como um reconto dos três porquinhos. E nessa história, o final dela, a dona coelha, que é a mamãe dos três coelhinhos, ela faz um bolo de cenoura para os seus visitantes. E o que a gente fez? A gente realizou a releitura desse certo e eu convidei as crianças para que a gente fizesse um bolo de cenoura como o da Dona Coelha. E aí eu fiz alguns questionamentos para eles, né? Eu perguntei para eles se eles gostavam de bolo, o que eles achavam da gente fazer a receita do bolo de cenoura da Dona Coelha, se alguém já tinha feito um bolo com a mamãe e com o papai, e que textos que a gente podia usar para realizar o processo de produção de um bolo. E aí eles foram me dizendo que já tinham feito bolos com a mamãe, com o papai, que já tinham, que pra gente fazer um bolo, a gente precisava de uma receita. Eles foram me contando que eles adoravam bolo de cenoura e ficaram super animados com a ideia de fazer o bolo da Dona Coelha.
E aí a gente foi pra cozinha, a gente conversou sobre os combinados que precisa ter na cozinha e começamos esse processo de realizar o bolo. Então a primeira coisa que a gente fez foi a leitura da receita. Então eu escrevi a receita em um papel craft bem grande, com letra bem visível, separando os ingredientes do modo de preparo e fui lendo com eles. Enquanto eu li, eu passava o dedinho embaixo de cada palavra. Então, por exemplo, na receita vai 5 ovos. E aí a gente leu 5 ovos. E durante esse processo eu fui perguntando para eles, com que letra que é essa, né? Que letrinha que começa essa palavra? Alguém na sala tem essa letrinha no nome? Alguém na sala começa com essa letrinha, né? E fui trabalhando esse processo com eles, de ler toda a receita primeiro. E aí, como também tinha as quantidades, eu aproveitei para trabalhar as quantidades com as crianças. Então, que número é esse? Realizar a contagem dos ingredientes. E a gente prosseguiu. E aí, depois que a gente realizou toda a leitura da receita, que a gente fez a leitura, fez o preparo do bolo, eu levei as crianças de volta para a sala para que a gente pudesse trabalhar com palavrinhas específicas. Então, eu selecionei algumas palavras como ovo, bolo, lobo, receita. E são palavrinhas simples, de formação simples, palavrinhas que são formadas por sílabas de consoante e vogal. E eu levei eles para a sala para a gente trabalhar essas palavras de forma mais específica enquanto o nosso bolo assava. Para trabalhar essas palavras, o que a gente fez? Eu colei as palavrinhas com o alfabeto móvel feito de EVA na lousa da nossa sala. E aí eu fui trabalhando com elas, perguntando para as crianças qual era a letra inicial, trabalhando as sílabas, então, falando a palavra bem pausadamente. Por exemplo, a palavra cenoura. Fui perguntando para eles quantas vezes a gente abre a boquinha para falar a palavra cenoura. Vamos contar? Cenoura. Olha, a gente abre a boquinha 3 vezes, então isso significa que tem 3 sílabas na palavra cenoura. E aí a gente foi trabalhando. Alguém da sala começa com essa letrinha, com a letra C. Alguém conhece? Vocês conhecem alguém que conhece que começa com o nome com a letra C? E fomos passando, fomos repetindo, fomos conversando sobre outras palavrinhas que poderiam ser formadas com aquela letra. E por fim, a gente voltou para a cozinha, degustou o nosso bolo. Vou deixar uma fotinha aqui para vocês deles comendo o bolinho. E eu acho importante ressaltar algumas coisas, como por exemplo, o fato de que a gente começou esse processo. Mas o processo de apresentar as letras do alfabeto para as crianças, ele tem que ser contínuo. As crianças não aprendem um alfabeto em um único dia. Então, esse é um processo que tem que continuar, que ele continua acontecendo ao longo do ano, que ele vai de forma devagar e que esse processo ele tem que ter significado para as crianças. Então, as crianças elas têm que entender por que elas estão aprendendo aquela palavra, da onde que aquelas palavras veio, por que eles vão aprender aquilo, sabe? E também é importante destacar que para realizar esse projeto, aí eu utilizei a metodologia da Univesp, que é dividida em 3 etapas. A primeira etapa, ouvir e interpretar, ela aconteceu no momento em que eu comecei a fazer essa análise e essa reflexão mais criteriosa sobre quais os desafios que existiam na minha sala de aula. O que eu precisava de ajuda, o que eu precisava estudar mais, porque eu tinha que continuar, o que eu tinha que melhorar na sala de aula. E aí a segunda etapa, que foi criar e prototipar, o que eu fiz? Eu fui estudar. Então, eu analisei as bibliografias relevantes, eu procurei os textos que me ajudassem a entender como introduzir as crianças bem pequenas ao mundo do alfabeto. E na terceira etapa foi quando o plano de aula ele tomou forma e ele foi elaborado e ele foi aplicado na sala, ok? Então, eu acho que é isso. Muito obrigada pela atenção e tchau, tchau.